Houve um momento, ali entre 2004 e 2005, que o futebol mundial tinha uma certeza absoluta. O Brasil havia encontrado seu novo grande camisa 9. Não era mais promessa. Não era mais jogador com potencial. Era um fato consumado. Um atacante que reunia tudo o que o futebol europeu temia: força física de um tanque de guerra, técnica refinada e um pé esquerdo que parecia ter pólvora dentro. Estamos falando de Adriano. Na Inter de Milão, ele não jogava. Ele destruía. Os zagueiros italianos, conhecidos por serem os mais duros do mundo, simplesmente não sabiam o que fazer. Ele vinha recebendo a bola de costas, marcado por 2, às vezes 3 caras. E o que ele fazia? Protegia a bola como se fosse um adulto brincando com crianças, girava e soltava uma bomba de canhota. Gols de falta, gols de fora da área, gols de cabeça, gols de qualquer jeito. O apelido não demorou a surgir: Imperador. Uma referência direta aos imperadores romanos que um dia comandaram o mundo. E era isso que ele parecia estar fazendo, comandando o futebol europeu. Na temporada 2004-2005, os números já não importavam mais. O que importava era a sensação. Cada vez que a Inter jogava, o mundo parava para ver o que aquele gigante de 1,89 metros ia fazer. Ele parecia imparável, implacável, imortal. Mas por trás de toda aquela muralha de músculos e gols, existia um menino que carregava uma dor que o futebol não seria capaz de curar. Antes de ser imperador, antes de meter gol de falta contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, antes de a Itália inteira se curvar aos pés dele, Adriano era só mais um menino sonhador na Vila Cruzeiro, comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Lugar de gente humilde. Lugar onde o futebol não era apenas um esporte. Era a única chance de mudar de vida. E ele sabia disso desde cedo. A história começa em 1991, quando Adriano tinha apenas 9 anos de idade. Moleque magro, mas já com uma força física que chamava a atenção. Foi ali que ele entrou para as categorias de base do Flamengo. Só que tem uma curiosidade: ele não começou como atacante. Não. Adriano começou jogando de lateral esquerdo. Ficou lá dos 9 anos até o final da base, sendo preparado para ser um defensor. Até que em 1999, um treinador chamado Carlinhos, não o Violino, o outro, olhou para ele e teve um estalo. Esse menino não pode ficar na lateral. Ele tem força demais, explosão demais, faro de gol demais. Vamos botar ele no ataque. E foi ali que tudo mudou. No ano seguinte, 2000, com apenas 18 anos, Adriano foi promovido ao time profissional. A estreia veio rápido. E o primeiro gol? Logo na segunda partida da carreira, contra o São Paulo, no Morumbi. Dia 6 de fevereiro de 2000. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu o começo de uma lenda. Agora, presta atenção no que aconteceu depois. Com 18 anos, recém-promovido, poucos jogos no profissional, Adriano foi convocado para a seleção brasileira. Isso não é normal. Isso é absurdo. É o tipo de coisa que só acontece quando o talento é tão grande que não dá mais para ignorar. Em 2001, ele foi artilheiro do Mundial Sub-20. No mesmo ano, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo, mesmo sendo reserva naquele time que tinha Petrovic fazendo gol de falta na final contra o Vasco. Mas o Brasil já estava pequeno para ele. Em 2001, o Flamengo negociou Adriano com a Inter de Milão por 5 milhões de dólares mais o volante Vampeta. 5 milhões. Hoje parece piada, mas na época foi o suficiente para levar o menino da Vila Cruzeiro para a Europa. E sabe o que ele fez na estreia? Jogo contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele entrou e meteu um gol de falta. Calou o estádio. Calou o mundo. O moleque que brincava na laje da comunidade chegou e mostrou que não estava ali de favor. Mas nem tudo foi festa no começo. A Inter acabou emprestando ele para a Fiorentina, depois pro Parma. Foi nesse último que ele começou a mostrar que o bicho era diferente. Em 37 partidas pelo Parma, marcou 23 gols. Média de quase um por jogo. Os italianos começaram a tremer. Um menino que podia ter sido mais um na estatística da violência no Rio, que podia ter se perdido no caminho, que podia ter ficado só na promessa, chegou ao topo do mundo. Mas o topo do mundo, às vezes, é mais solitário do que a gente imagina. Era 4 de agosto de 2004. 9 dias antes, Adriano tinha vivido um dos momentos mais gloriosos da sua carreira. Gol nos acréscimos contra a Argentina, na final da Copa América. Brasil campeão. Ele, artilheiro. O mundo aos seus pés. 9 dias depois, ele estava num ônibus, com os companheiros da Inter de Milão, voltando de um amistoso em Bari. O telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz que ninguém quer ouvir. Almir morreu. O pai dele. O Mirinho.
Aos 44 anos. Encontrado morto no apartamento da família, no Rio de Janeiro. Uma bala alojada no crânio há anos, que sempre viveu com ele, de repente calou a história. Adriano desabou. Ali, na frente de todo mundo. O homem de 1,89 metros, 90 quilos de puro músculo, o tanque de guerra que destruía zagueiros na Itália, virou um menino desamparado. O capitão da Inter, Javier Zanetti, estava lá. Anos depois, ele relembrou aquela cena com uma dor que ainda arrepia. Abre aspas, quando veio a notícia da morte do pai, o Adriano começou a gritar de uma forma que você não pode imaginar. Tremo até hoje só de lembrar. O que aconteceu depois disso é uma das histórias mais tristes que o futebol já viu. Porque o Adriano voltou a jogar. Voltou a fazer gol. Voltou a ser artilheiro. Na temporada seguinte, foi o artilheiro da Copa das Confederações. Depois, artilheiro do campeonato italiano. Os números continuavam saindo. Mas a alma ficou no Rio de Janeiro, enterrada junto com o pai. O próprio Adriano, anos depois, conseguiu colocar em palavras o que aquele momento significou. Abre aspas, eu realmente não queria falar sobre isso, mas vou te dizer que, depois daquele dia, meu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo. Ele amava futebol, então eu amava futebol. Simples assim. Quando joguei, joguei pela minha família. Quando marquei, marquei para minha família. Então, quando meu pai morreu, o futebol nunca mais foi o mesmo. E tem uma camada extra de tragédia nessa história. Adriano não foi ao enterro. Ele não conseguiu. Não teve coragem de ver o pai indo embora. Depois, ele refletiu sobre isso. Abre aspas, não tive coragem de ir no enterro. Não sei se isso foi um erro. Quando você tem a imagem da pessoa indo embora, você se conforta mais rápido. Como não tive, talvez por isso eu tenha sofrido depois. O futebol tentou ajudar. Zanetti disse que ele e o presidente da Inter, Massimo Moratti, passaram a tratar Adriano como um irmão mais novo. Moratti, inclusive, virou uma figura paterna na Itália. O clube todo se mobilizou. No jogo seguinte, contra o Basel, pela Liga dos Campeões, Adriano fez gol e os companheiros se juntaram em volta dele, num abraço coletivo que parecia dizer, tamo junto, irmão. Mas não adiantou. Porque o futebol pode dar dinheiro. Pode dar fama. Pode dar título, troféu, gol de placa, capa de jornal, amor de torcida. O futebol pode dar tudo isso. Mas o futebol não pode trazer de volta a pessoa mais importante da vida de alguém. E ali, naquele ônibus, naquela ligação, naquele grito de desespero que Zanetti nunca esqueceu, o imperador começou a morrer. Depois daquela ligação, depois daquele grito no ônibus que Zanetti nunca esqueceu, o imperador começou a desmoronar. E o pior, em público. Anos depois, o próprio Adriano revelou o que acontecia nos bastidores enquanto o mundo ainda o via como um dos melhores atacantes do planeta. A confissão é brutal. Ele disse, abre aspas, só eu sei o quanto sofri. A morte do meu pai me deixou um vazio enorme. Acabei me sentindo muito sozinho e me isolei quando ele morreu. Foi a pior coisa. Me vi sozinho, triste e deprimido na Itália, e foi quando comecei a beber. E não era um copo ou outro para relaxar. Era um abismo. Ele continuou, abre aspas, só me sentia feliz bebendo, todas as noites. Bebia tudo o que colocavam na minha frente, vinho, uísque, vodka, cerveja. Muita cerveja. Não parava de beber. Aí vem a parte que dói ainda mais. Adriano chegava bêbado aos treinos da Inter de Milão. Isso mesmo. Ele mesmo contou, abre aspas, não sabia como disfarçar, chegava bêbado de manhã nos treinamentos. Me apresentava mesmo estando completamente bêbado. Então me levavam para dormir na enfermaria e diziam à imprensa que eu sofria dores musculares. O clube encobria. Os companheiros protegiam. Mas o problema só piorava. Ele admitiu, abre aspas, em Milão me sentia sozinho e deprimido. Só encontrava felicidade bebendo e fazia isso todas as noites. O resultado? A carreira começou a desandar. Em 2008, foi emprestado ao São Paulo. Voltou bem, até. Fez 28 jogos e 17 gols. Parecia que o imperador renascia. Mas era só um respiro. Quando voltou à Itália, os problemas recomeçaram. Brigas com a diretoria, faltas em treinos, noitadas. Até que, em abril de 2009, a Inter de Milão rescindiu o contrato. O clube que o tratou como irmão, que bancou o luto, que escondeu as bebedeiras, finalmente desistiu. Adriano voltou para o Flamengo. Era a volta para casa. E no começo, foi mágico. Em 2009, ele foi artilheiro do Brasileirão, eleito o melhor jogador da competição, e levou o Flamengo ao título depois de 17 anos. Parecia que o filme teria um final feliz. Mas não teve. Em 2010, ele foi para Roma.
8 jogos. 0 gols. 0. O mesmo Adriano que destruía zagueiros na Itália passou em branco. E mais, foi eleito o Bidone de Ouro, o prêmio de pior jogador da temporada italiana. A humilhação completa. Depois veio o Corinthians, em 2011. Ronaldo Fenômeno ajudou na contratação. Mas Adriano chegou com 110 quilos, muito acima do peso. 8 jogos, 2 gols. E mais polêmicas, mais faltas, mais noitadas. Em março de 2012, o Corinthians rescindiu. Aí ele tentou mais uma vez no Flamengo. Em agosto de 2012, foi liberado pelo médico Runco para treinar. Ele mesmo disse, abre aspas, estou curado, não tenho nenhum tipo de problema. Prometeu, agora sim posso ser cobrado. Depois que assinar contrato, vou ter que ter mais compromisso comigo e com o clube. Parecia sincero. Durou 2 semanas. No dia 17 de setembro de 2012, Adriano faltou ao treino do Flamengo. Cadê ele? Estava na Vila Cruzeiro, a comunidade onde cresceu. Sem camisa, de bermuda e chinelo, carregando garrafas de cerveja, organizando um churrasco. A polícia da UPP viu. A imprensa confirmou. O Flamengo multou. Era a imagem perfeita da tragédia. O menino que venceu o mundo, que podia ter tudo, voltou para o lugar de onde saiu, bebendo para esquecer a dor que o dinheiro não cura. Depois disso, ainda teve uma passagem rápida pelo Atlético Paranaense em 2014, só um jogo. E em 2016, tentou nos Estados Unidos, no Miami United, mas não deu certo. Aos 34 anos, o imperador pendurou as chuteiras sem fazer barulho. Sem festa. Sem homenagem. Como quem desiste em silêncio. O futebol estava perdendo um dos maiores talentos da sua geração. E ninguém sabia como ajudá-lo. E agora, depois de contar essa história, eu não vou sentar aqui e dizer o que o Adriano deveria ter feito. Não vou dar lição de moral. Não vou falar que faltou isso ou aquilo. Porque a verdade é que nenhum de nós sabe o que é perder o chão dessa forma. O que eu posso fazer é olhar para trás e tentar entender o que fica. E o que fica é um misto de admiração e tristeza. Fica o gol de falta contra o Real Madrid na estreia. Fica a final da Copa América de 2004, gol aos 48 do segundo tempo, a Argentina calada. Fica o Brasileirão de 2009, o Flamengo campeão depois de 17 anos, ele artilheiro, ele eleito o melhor. Fica a imagem do canhão que ele chamava de pé esquerdo destruindo goleiros pela Europa. Fica o apelido que o mundo inteiro repetia, Imperador. Mas fica também a pergunta que não quer calar, o que poderia ter sido? Adriano tinha tudo para ser um dos maiores atacantes da história do futebol. Tudo. Força física que lembrava o Ronaldo Fenômeno, mas com um porte ainda mais imponente. Canhoto devastador. Cabeceio forte. Faro de gol. Personalidade dentro de campo. Era a continuação perfeita da linhagem de camisas 9 que o Brasil sempre exportou. Mas a vida real não é jogo de videogame. Não tem controle para pular a fase ruim. Não tem reset quando a dor aperta. Não tem código para trazer de volta quem a gente ama. E talvez, no fundo, a história do Adriano nunca tenha sido apenas sobre futebol. Talvez tenha sido sobre um menino que perdeu o pai e nunca mais encontrou o caminho de casa. Talvez tenha sido sobre como a fama, o dinheiro e os holofotes não preenchem certos vazios. Talvez tenha sido sobre a ilusão de que o sucesso profissional cura feridas que só o tempo, o amor e o acolhimento poderiam curar. Hoje, Adriano está vivo. Mora no Rio de Janeiro. Vive uma vida mais simples, mais perto da comunidade onde cresceu. Aparece de vez em quando em eventos, dá entrevista, sorri. Diz que está em paz. Diz que não se arrepende de nada. Diz que viveu do jeito que deu conta. E quem somos nós para duvidar? O que fica, no fim das contas, é o respeito. Respeito pelo jogador monstruoso que ele foi. Respeito pelo ser humano que carregou uma dor que nenhum de nós imagina. Respeito por quem, mesmo tendo caído, seguiu vivendo. Adriano poderia ter sido um dos maiores atacantes da história. Mas talvez ele seja ainda maior do que isso. Talvez ele seja a prova viva de que, às vezes, o futebol não salva ninguém. E tudo bem. Porque existem dores que nem mesmo um imperador consegue vencer. Agora eu quero saber a sua opinião. Se o Adriano não tivesse passado por tudo aquilo, se o pai dele tivesse vivido mais tempo, se a cabeça tivesse segurado o tranco, você acha que ele poderia ter sido um dos maiores atacantes da história do futebol? Deixa nos comentários. Eu vou ler cada um. E enquanto você pensa na resposta, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente não conta só história de jogo. A gente conta história de gente. Valeu, Imperador. Obrigado por tudo.